Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete, para juntos refletirmos brevemente sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Nesta quarta-feira, o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e do 16 ao 18. No Evangelho de hoje, Jesus nos quer orientar a respeito de como devem ser as nossas atitudes de oração e de caridade. Jesus nos traz este ensinamento de uma maneira muito particular, porque gostaria que os seus discípulos não tomassem o mesmo caminho daquelas pessoas chamadas fariseus, publicanos, aquelas pessoas que gostavam de se aparecer com o bem que faziam e encontravam nisso o seu prazer. E por isso Jesus então condena as pessoas que gostavam de utilizar a caridade ou a sua maneira de rezar para poder possuir o reconhecimento dos outros, aparecer-se diante dos outros, ser reconhecido pelos outros, talvez que as outras pessoas imaginassem que fossem homens e mulheres santos, perfeitos, etc., por causa daquelas suas atitudes. Mas Jesus, ao contrário de tudo isso, sempre tomando um caminho diferente daquilo que as pessoas gostavam, Ele nos convida e nos chama a viver a nossa fé e a nossa caridade de uma maneira simples, buscando sempre o reconhecimento de Deus e não das outras pessoas. Por isso que Jesus, neste nosso trecho do Evangelho, nos diz que a nossa mão direita não pode saber o que fez a esquerda. Quando nós damos a esmola para alguém, quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos qualquer tipo de bem para outra pessoa, não podemos e não precisamos ficar fazendo alarde do bem que nós fazemos, porque Deus é quem deve nos dar a recompensa e Ele vê aquilo que está em segredo. E é interessante que neste mesmo Evangelho também o Cristo fala a respeito da oração, para não multiplicar as palavras, para não querer ser visto, para não querer usar palavras rebuscadas e etc., mas que em uma oração simples, em segredo, uma oração de simplicidade, de humildade, que Deus ouve, então aí nos colocarmos na presença de Deus. Também falando sobre o jejum, Jesus condenava aquelas pessoas que acabavam desfigurando os seus rostos para que os outros percebessem que estavam fazendo jejum e assim serem tidos como pessoas verdadeiramente piedosas. Pelo contrário, Jesus fala: lava o rosto, perfuma a cabeça, não precisa ficar mostrando para os outros aquilo que você está fazendo. Deus que vê os seus esforços, Deus que vê aquilo que você faz com amor, em segredo, com uma intenção sincera. E aí que está justamente um dos pontos importantes quando nós lemos este trecho da Palavra de Deus. Muitas vezes não são sinceras as intenções daquelas pessoas que fazem as suas orações, ou a sua caridade, ou os seus jejuns para se aparecer e se promover diante dos outros. Todo o nosso amor, a nossa caridade, o bem que fazemos, a nossa vida de oração, tudo isso precisa possuir uma intenção sincera de ser vista e reconhecida por Deus. E Ele vê e reconhece esses nossos esforços. Não precisamos alardear a ninguém aquele bem que nós fazemos. Por isso peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a ser pessoas de muita fé e de muita ação de caridade, mas sempre com simplicidade e humildade diante de Deus. Que Deus nos abençoe.